Saudações. Tive acesso a uma informação muito interessante na primeira formação de monitores. Deixa eu ligar a caixa de som. E vou socializar com vocês sobre o conteúdo dessa videoaula é o Chat GPT. Vamos dar uma conferida. Já deixei o browser de navegação aqui de prontidão. Então tá aqui, Chat GPT. O que é, como funciona e como usar. Inteligência artificial promete ser uma revolução capaz de rivalizar até mesmo com o Google, mudando a maneira como nos relacionamos com a tecnologia. Fizeram uma arte aqui. Se hoje você faz pesquisas e encontra sites usando o Google, pode ser que no futuro o ChatGPT seja a sua primeira opção. A ferramenta de inteligência artificial lançada no final de 2022 se tornou um sucesso e deixou os concorrentes assustados. Mas afinal, o que é, como funciona e como usar o ChatGPT? Eu achei muito interessante. Preparamos um artigo especial para tirar todas as suas dúvidas sobre essa ferramenta, ao menos por enquanto. O uso é completamente gratuito. Interessante. Mas planos pagos já estão sendo lançados. A inteligência artificial do ChatGPT pode ser integrada em diversos outros aplicativos e serviços, o que pode representar uma mudança de paradigma em muitos sentidos. OpenAI, ChatGPT. Tá. O que é o ChatGPT? É um algoritmo baseado em inteligência artificial. Ele foi criado por um laboratório de pesquisas em inteligência artificial dos Estados Unidos da América, chamado OpenAI, com sede em São Francisco. O nome ChatGPT é uma sigla para Generative Pre-trained Transformer. Isso aqui não é nome de Transformer não, tá? É a sigla. Algo como transformador pré-treinado generativo. O algoritmo do ChatGPT teve seu desenvolvimento pautado em redes neurais e machine learning, tendo sido criado com foco em diálogos virtuais. A ideia é que ele pudesse aprimorar a experiência e os recursos oferecidos por assistentes virtuais, como Alexa ou Google Assistente. O sucesso da ferramenta está em oferecer ao usuário uma forma simples de conversar e obter respostas. A arquitetura do ChatGPT se baseia em uma rede neural chamada Transformer, projetada especialmente para lidar com textos. O modelo de inteligência artificial tem várias camadas que permitem à plataforma prestar atenção às palavras-chave, ao contexto e aos diferentes significados que as palavras podem ter. Complicado isso, é um algoritmo complicado de se desenvolver. Trata-se de um modelo extremamente avançado de geração de texto. E quem é o dono do ChatGPT? A organização OpenAI, criada em 2015, em tese e sem fins lucrativos, e vem recebendo aporte financeiro de diversas empresas, com o objetivo de desenvolver a tecnologia. Elon Musk, criador da Tesla e da SpaceX, é também um dos cofundadores da OpenAI, mas deixou a empresa. Além dele estão na lista Sam Altman, que está à frente das operações, Peter Thiel, cofundador da PayPal, e Reid Hoffman, cofundador da LinkedIn, entre outros. Bom, então aqui, como funciona o ChatGPT? Como toda inteligência artificial, daqui a pouco nós vamos testar. Como toda inteligência artificial, o ChatGPT se alimenta de informações que coleta da internet. Portanto, o que está disponível na internet atualmente é a base de dados do algoritmo, baseado em padrões e no cruzamento de informações. O ChatGPT transforma as queries, os questionamentos dos usuários, em respostas. O grande diferencial aqui é que essas respostas podem ser criativas. Por exemplo, ao perguntar sobre um determinado assunto, diferente do que ocorre em um mecanismo de busca, que apenas retorna os resultados, o ChatGPT é capaz de contextualizá-los e elaborar textos, letras de música, poesias, contos, códigos de programação, e essa parte eu achei interessantíssima, receitas e assim por diante. Além disso, o algoritmo pode ser integrado a outros aplicativos por meio de uma API,
transformando a experiência do usuário em outras palavras. Transformando a experiência do usuário. Em outras palavras, não será necessário acessar um determinado site e fazer suas perguntas. Elas podem ser incorporadas em serviços como Microsoft Word, WhatsApp, chatbots e atendimento e assim por diante. Bom, vamos fazer um test drive então. Então já fiz meu login, lá está explicando como acessar e tal, você pode terminar a leitura. Eu já vou direto aqui para o teste. Eu vou pedir para ele criar, já até está aqui, né? Vou pedir para ele criar um algoritmo, vamos supor aqui, crie um algoritmo em Visualg que converta. Essa eu já testei, deixa eu testar uma outra. Eu trabalho muito com números primos, eu tenho um algoritmo para converter números primos de Eratóstenes e do Euclides. Vou pedir para ele criar um algoritmo simples aqui de números primos. Crie um algoritmo em Visualg que informe se um número é primo ou composto. No Visualg, pressionar Enter. Aqui está um exemplo de algoritmo em Visualg para determinar se o número é primo ou composto. Vamos testar. Este algoritmo pede ao usuário para digitar um número e em seguida verifica se ele é primo ou composto. Ele faz isso dividindo o número por todos os inteiros entre 2 e o número menos 1. Muito interessante, né? Eu já tenho versões mais modernas do que essa aqui, mas está funcionando. Eu vou jogar lá no Visualg para testar. De 2 até o número menos 1. No caso, mais moderno seria de 2 até a raiz quadrada do número. E verificando se há algum divisor exato. Se houver, o número é composto. Caso contrário, é primo. Vamos testar. Vou jogar esse algoritmo lá dentro do Visualg. Eu deixei o Visualg aqui de prontidão. Então tá, do jeito que a ferramenta gerou, eu coloquei aqui. Então o que ele fez? Ele criou algumas variáveis, o número, divisor do tipo inteiro, é primo do tipo lógico. Aqui colocou um comando escreva para interagir com o usuário, digite um número, pediu para ler o número. Aqui a variável é primo, vai receber verdadeiro, então ele já inicializa com verdadeiro a variável. Colocou um parafaça para o divisor de 2 até o número menos 1. Aqui o mais moderno seria colocar a raiz quadrada, extrair a raiz quadrada, vai dar uma eficiência maior ao algoritmo. Faça. Se o número, molde divisor, ele vai fazer uma divisão aqui e retornar o resto, for 0, então é primo, é falso, porque dividiu. Houve uma divisão exata, não é primo, porque número primo só divide por 1 e por ele mesmo. Então dividiu e está antes do número em questão, não é primo. Aqui, isso aqui foi deixa eu ver, um laço de repetição. Aqui tem uma estrutura condicional, se é primo, se verdadeiro, então escrevo, número é primo. Caso contrário, escrevo, número é composto. Interessante. Vamos dar um F9 e ver se funciona. Digito o número. Vou digitar um número que eu sei que não é primo, um número par. 2 é o único número par que é primo. Vou colocar aqui 100. 100 não é primo, é par. Opa, deu um erro. Deixa eu ver. Conteúdo da linha. Sai, vamos testar aqui, ver o que ele fez de errado aqui. Sai aqui. Deixa-me ver qual é o comando para sair. Seria o exit. É sair mesmo, né? Bom, esse aí já deu pepino. O código que ele me deu já deu errado. A lógica está certinha. Então vou fazer o seguinte, vou passar para outro teste.
corrigir o código dele. Aí ele não vai sair agora. É composto. 2 também é par, só que não é primo. Ele testa a questão do número 2? Me parece que não. Vamos ver aqui. Se divisor de 2, vamos ver como ele vai se comportar com o 2. 2 é par, só que não é primo. Aliás, 2 é o único número par que é primo. Vamos ver o que ele vai falar. Se ele disser que é composto, está errado. Ah, primo, tá certo. Muito bom. Agora tá funcionando. Vamos testar com outro número. 7. É primo, tá certo. O único probleminha foi o código ali do sair. Vou testar outro algoritmo agora. Vou pedir para ele criar converta temperatura Kelvin para Celsius. De novo. Aqui. Ritmo. Objeto Pascal não, visual. Converta Kelvin para Celsius. Aqui está o exemplo de algoritmo em visual para converter uma temperatura de Kelvin para Celsius. Este algoritmo pede ao usuário para digitar a temperatura em Kelvin e em seguida usa para fórmula Celsius, né? Ele submete essa temperatura ao processamento para calcular a temperatura em Celsius. Muito bem, vamos fazer um teste. Do jeito que ele fez lá, nós vamos testar. F9, digite um número. 100 graus Kelvin. Vamos ver aqui se escreva, digite um número, leia o número. Então aqui ele está com código antigo. Pera aí. Eu peguei o código, tem que ser esse código aqui. Vamos deletar esse aqui. Colocar o código desse novo algoritmo F9. Kelvin, 100 graus Kelvin. A temperatura em Celsius é menos 173,15 graus Celsius. Funciona. Impressionante. Agora, os alunos podem até utilizar esse recurso, mas tem que estudar o algoritmo que está sendo gerado. O ideal é que você crie seus algoritmos. Você pode usar isso aqui para fazer uma averiguação. Porque se você deixar a ferramenta fazer o seu trabalho de casa, o cerne da atividade de casa, do trabalho de casa, é você adquirir o conhecimento. Se você deixar a ferramenta fazer para você, o principal você perde, que é adquirir o conhecimento. Você está me entendendo? Você pode usar, é um ótimo recurso que você pode usar para
conferir os trabalhos, ver se o que você fez está ok, se o que a ferramenta fez está perfeito, porque ela não é perfeita, você viu que tem uns errinhos aí, tem uns bugs, mas eu achei muito interessante. Muito interessante. Está aí mais um recurso, né? Chat GPT. Então é isso. Muito obrigado e até. Vamos fazer mais um teste? Vamos fazer mais um. Vou pedir agora. Vou dar uma complicada pro lado do Chat GPT. Crie um algoritmo em Visual. Eu já tenho esse algoritmo. Vamos ver se ele consegue criar. Para calcular o MDC e o MMC. Crie um algoritmo em Visual para calcular o MDC e o MDC dos números passados como parâmetro. Crie um algoritmo em Visual para calcular o MDC e o MMC dos números passados como parâmetro. Vamos ver como ele vai sair. Aqui está um exemplo de algoritmo em Visual para calcular o MDC e o MMC de dois números passados como parâmetro. Criou ali as variáveis, número 1, número 2, MDC, MMC, resto, tudo do tipo inteiro. Muito bom. Digite o primeiro número, digite o segundo número. Tá. Enquanto. Tá, resto. Tem processamento. Perfeito. Tá, agora eu quero que ele faça em Object Pascal. De dois ou mais números. De dois ou mais números. Agora eu quero ver. Números passados. Eu tenho essa solução. Vamos ver se ele consegue. Dois ou mais números passados como parâmetro. Com dois números você calcula também, é só retroalimentar o sistema. Mas vamos ver como ele vai se comportar diante dessa situação aí, onde eu estou especificando que eu quero que calcule o MMC e MDC de dois ou mais números. Não falei quantos, está em aberto. Você pode botar um laço de repetição ali e ir perguntando como eu fiz lá no Delphi. Vamos ver o que ele vai arrumar. O negócio é bom mesmo, hein? Ah, criou um array. Interessante. Um array dinâmico, né? Ele colocou ali em aberto, array of integer. Não especificou o tamanho de 1 até x, deixou em aberto. Provavelmente vai usar array dinâmico, vetor dinâmico. Vamos ver se foi isso mesmo que ele fez. Fez rápido ainda, né? Este algoritmo pede ao usuário para digitar a quantidade de números. Em seguida, usa um loop para ler esses números. Em seguida, usa o algoritmo de Euclides para calcular o MDC e o MMC dos números. O MDC é obtido por valor de num1, quando a variável num2 é 0. Em seguida, o MMC é calculado usando a fórmula MMC igual a num1 vezes num2 dividido por MDC. Finalmente, o MDC, finalmente, o MDC e o MMC são exibidos na tela. Agora deixa eu ver esse código aqui. Digite a quantidade de números. Foi assim mesmo que eu fiz lá no Delphi. Não tinha chat GPT na época que eu fiz. Pedia para especificar a quantidade de números, está aqui. Usou um vetor dinâmico, muito bom. O negócio é bom, hein?
Esperto mesmo. Impressionante. Tá aí então, mais uma ferramenta para ajudar nos trabalhos acadêmicos, né? A pessoa tem que ter consciência, né? O aluno, volto a frisar, vai utilizar essa ferramenta, utiliza para conferir os seus trabalhos e não para fazer os seus trabalhos, senão o objetivo maior do trabalho de casa, que é você adquirir o conhecimento, você perde. Você pode usar, é uma ótima ferramenta, mas para averiguar o que você fez. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.